Bom dia de alegria, bom dia de harmonia, bom dia de sucesso. Nós queremos começar uma segunda-feira muito especial, abordando nesse começo do mês um tema muito importante hoje a respeito, que é sobre o suicídio. E nesse momento, eu quero que, independente do momento que você esteja ouvindo esse vídeo, quero que você reflita. Porque quantos momentos na nossa vida que nós pensamos coisas ruins a respeito de nós? Quantos momentos na nossa vida nós já pensamos sentimentos, coisas tão absurdas sobre nós mesmos? E tudo que nós pensamos a respeito de nós mesmos vira como semente. Uma semente que vai criando raízes. E quando menos a gente espera, essas raízes começam a criar força. E é assim que funciona uma pessoa que chega ao momento de pensar em suicídio. Ela é um acúmulo, é um sentimento que se acumulou, é um pensamento que se acumulou e levou essa pessoa ao desejo. Ninguém, de uma hora para outra, de um dia para outro, pensa em suicídio. São acúmulos que vai dia após dia. E pode ser que hoje você não pense em suicídio. Pode ser que hoje você jamais faria uma coisa dessa. Mas se você não cuidar com as sementes no coração que vai plantando, através das pessoas que você convive, através de músicas, através de situações externas, Começou aqui, ó. poderá gerar um dia pensamentos mais difíceis. Então, bom dia, Everaldo. Bom dia, Fausto. Tudo bem? É fácil me ouvir? Tranquilo, ótimo. Te ouvindo claramente. Tá dando uma introdução a respeito, né? A gente vai falar de um tema hoje muito crítico, mas eu estava falando a respeito de que ninguém pensa no suicídio de uma hora para outra, mas é uma coisa que vai se criando forma, são pensamentos pequenos que vão crescendo, são situações como separação, dores, que vão se avolumando até a pessoa pensar um dia que não vale mais a pena viver. É o setembro do suicídio, né? O mês amarelo, não é isso? É a tentativa de acabar com a sua existência nesse plano por conta de algum sentimento negativo ou alguma emoção que vem te oprimindo. Infelizmente, no mundo inteiro a gente tem esse problema. No Brasil não é diferente, é o oitavo país do mundo. Então, com o início de setembro, a gente resolveu se reunir e falar um pouco sobre isso. Eu, aliás, vou estar usando o símbolozinho do combate ao suicídio durante todo o mês, as minhas postagens. Tentarei falar disso com os meus pacientes e a gente vai abordar da forma que a gente puder abordar, de uma forma bem saudável e bem fácil de diluir, não é? Para que não seja um assunto pesado, né, Fausto? Certo. Bom dia a todos, por sinal, né? Bom dia. Conversando com uma amiga minha a respeito disso, que eu ia fazer live hoje com você, ela definiu algo que sintetiza o que a gente vai conversar hoje. Ela disse que a pessoa, quando ela vai para esse finalmente, ela não quer acabar com a sua própria vida. Ela quer acabar com a dor que sente. Mas
uma dor que é tão visceral, que domina a mente, o corpo dela, que no final das contas não é a vida que ela quer destruir, não é o corpo, mas é aquela dor que ela não sabe lidar. Então a maior dificuldade das pessoas é como? Como? Como vou aliviar essa dor? Que ferramenta? As pessoas não têm ferramentas. É igual a religião, muitas vezes. As pessoas falam que a gente tem que servir a Deus, buscar Deus, amar Deus, mas ninguém ensina como. A gente está carente de como. Né? Muitas pessoas elas querem que a gente seja um monte de coisa. Amamos as pessoas, quer que a gente tenha um bom relacionamento com os nossos filhos, com nossa esposa, esposo, mas ninguém ensina como, práticas, né? E estamos carentes, né, de entender qual é o caminho, como traça o caminho passo a passo. Aí que está a necessidade de nós termos, querendo ou não, nós precisamos de mestres, sabe, Veraldo? Precisamos de pessoas para nos ajudar. É igual o pai e a mãe. O pai e a mãe nos orienta como que a gente tem que se alimentar, como a gente tem que andar, como que o pai e a mãe, a função dele é um mestre. Só que a gente acha que quando a gente cresce, a gente não precisa mais de pai e mãe. E, na verdade, a gente precisa, a vida toda, de pessoas que nos orientem. Pessoas que nos digam o que fazer, como fazer. Porque as coisas começam a se tornar mais complexas. Às vezes, os nossos mestres podem ser os nossos, continuar nossos pais. Mas, muitas vezes, são pessoas de elevado nível espiritual. São pessoas que já entenderam, já sofreram, já tiveram experiência, já têm uma compreensão da vida. Então, nós necessitamos de pessoas por perto que nos ensinem o caminho, que nos oriente, que nos mostre como viver. Que nos ajudem, né? Que nos ajudem a manter um foco direcionado para o nosso bem-estar, ou que apenas nos ajudem, nos ensinem de alguma forma a seguir, né, no caminho mais tranquilo para a vida, para a existência. Eu realmente acredito que essa dor na alma que as pessoas sentem é muito forte. Tenho muitos anos de vida e tive durante essa minha jornada a possibilidade de conhecer pessoas que tentaram suicídio enquanto eu morava em São Paulo, amigos de São Paulo, amigos de fora de São Paulo. Ajudei como eu pude, graças a Deus nenhum chegou a conseguir, né, essa façanha, mas assim, é muito difícil quando você convive com alguém que tentou algo assim, você convencer a pessoa de que a vida realmente vale a pena. Você chega a ver no olho da pessoa a perda do brilho no olhar. E é aí que você começa a entender que as pessoas realmente podem chegar nessa fase. Quando você olha e nota que para aquelas pessoas a dor é tão grande que o simples fato de ver uma flor desabrochando ou ver um pássaro cantando já não é mais especial para ela. Deixa de ser algo... O mundo deixa de ser colorido e passa a ser de um cinza absurdamente ofuscante. E é nessas horas que provavelmente a pessoa perde a esperança. Eu acho que tenho certeza, né? Tenho certeza pela convivência que eu tenho com as pessoas, que essa dor, ela chega tão profundo na alma que chega a rachar a gente, sabe, pelo meio. E para quem já teve algum tipo de transtorno, né, que possa levar a isso, só no início você já começa a sentir uma coisa absurda. Mas quando você consegue superar, quando você não consegue, é que vem a nossa como é que eu posso explicar assim? Vem aquele turbilhão, né, na mente de, poxa, o que eu faço aqui? Eu não sei você, Fausto, eu acredito que um dos motivos da galera passar por isso seja a desconexão. A desconexão. E é isso que nós vamos abordar, né? Porque as pessoas se desconectam, né? Você entrou num tema que eu gostaria de falar logo em seguida. Quando a gente entende que nós somos um ser espiritual, nós somos um ser que tem uma alma, que temos um corpo energético, que estamos num corpo físico e que nós, né, não existe só uma frequência, não existe só uma dimensão. Quando a gente tem uma visão mais holística, acredito que seja um pouquinho melhor, uma visão um pouco melhor das coisas.
Porque quando a pessoa está com vários pensamentos negativos sobre si mesmas e várias situações que confirmem, porque é uma bola de neve, onde os meus pensamentos negativos atraem situações negativas e as situações negativas vai ser uma multiplicando uma atrás da outra. Então, é como se a pessoa confirmasse: realmente eu não valho nada, realmente eu não presto, realmente eu não tem sentido viver. Então, as situações vão confirmando os sentimentos. E esses sentimentos vão criando uma egrégora, uma força, onde vai compelindo ela a um embotamento mental. Né? Então, as emoções, os pensamentos, vai criando um embotamento mental e a pessoa não consegue mais raciocinar direito. Então, tem pessoas que querem ajudar essas pessoas a nível apenas intelectual. E, ao meu ver, não tem uma eficácia. Né? E por isso, Everardo, que as suas terapias, as terapias energéticas, e, assim como um abraço, ela vai de encontro a um trabalho que eu acho necessário em uma pessoa que está totalmente embotada. Porque se você atuar no campo energético da pessoa, você vai de alguma forma desembotar porque sentimento e energia é uma coisa muito associada. Né? Então, o primeiro passo, uma pessoa que quer ajudar, né? Você tem que, né, levar essa pessoa a um trabalho energético, de limpeza, barras de axis, ventosa, terapias que trabalham acupuntura, terapias que trabalham a nível energético. Para o quê? Para desentupir. Quantas pessoas que passaram através de uma terapia comigo, ou outras pessoas, falaram assim: poxa, agora eu estou conseguindo pensar melhor. Parece que eu saí dentro de uma caixa escura. Parece que eu estava vivendo numa outra dimensão. E aquilo lá, pum, é como se estourasse uma bolha. É muito interessante isso. E daí a pessoa começa a pensar um pouquinho fora da caixa. E começa a criar algumas cores. Aquilo que parecia cinza, ela vai criando uma cor. E tem uma questão também. Quando você doa energia ou recebe energia, você acessa uma outra frequência. E por algum momento, numa janela espiritual, você acessa a energia de outra pessoa. E você consegue ver com a frequência da outra pessoa através daquela doação de energia. E isso faz a pessoa também dar um up. A questão é, a pessoa daí sai de perto do terapeuta e começa a viver a mesma frequência. Aí que está a importância de um acompanhamento bem próximo da pessoa, né? Bem intenso, quando a pessoa está vivendo um surto de... Não é uma vez por semana, a pessoa precisa de um acompanhamento mais diário, mais para poder puxar a pessoa para uma nova frequência. Você já teve uma experiência nesse sentido, Everardo? É o seguinte, como é que eu vou explicar isso assim de uma forma tranquila? Primeiro, ó, pessoal, tem uma galera entrando aí, bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos. Esse é Henrique Faust, um brother meu muito querido. A gente só se encontra assim nas horas mais loucas e absurdas para falar das coisas mais intensas. E eu acho isso demais. Fausto, quando ele me convida, é especial para mim. Então vamos falar. Fausto, olha, você falou exatamente o que estava na minha cabeça. Então, tipo assim, a gente parece que troca pensamentos. O que acontece com a energia das pessoas quando elas ficam densas, vamos dizer assim, né? Caem para níveis menos sutis, mais pesados. Esse cinza realmente ele invade. As terapias, elas têm o poder de fazer, assim, uma recuperação. Né? No meu caso, no método holístico de falar, no método MTC de falar, né? No método terapia chinesa que eu uso, eu costumo dizer o seguinte: qualquer tipo de tratamento que associe-se a nível energético e emocional, quando deixa de ser físico, passa a ser psicossomático, coisas desse tipo, nós trabalhamos multidisciplinarmente, né? Não dá para resolver sozinho. Infelizmente, você precisa de alguns diagnósticos para poder trabalhar a coisa certa. Mas sim, é possível. É possível você tirar uma pessoa da depressão, inclusive uma pessoa que já tenha tentado suicídio. Eu tenho pacientes assim, que tentaram suicídio e após passar por mim, de alguma forma, só o que conversou comigo já ajudou a pessoa a levantar. Mas o processo de passar pela reenergização do corpo, eu vou falar de uma forma um pouco mais profunda. Para quem não sabe, o rim é o responsável pela nossa energia vital. O rim é responsável por nascer,
pelo crescer, desenvolver, envelhecer. O rim é responsável até pela nossa herança genética. Então, na visão chinesa de ver as coisas, na MTC, né? Na acupuntura, na aurícula, na ventosa, essa é a nossa visão, os 5 elementos. Então, o que acontece? Quando a pessoa tem um rim prejudicado por falta d'água, por uma vivência com vícios, coisas desse tipo, essa energia baixa. Quando essa energia baixa, afeta tudo. Afeta o osso, afeta o cérebro, afeta todos os órgãos, inclusive o coração. O rim tem um sentimento envolvido a ele. O coração também tem. A depressão, a ansiedade estão envolvidas com o rim, com o coração. Então, tipo assim, como é que eu vou explicar isso de uma forma tranquila? Quando eu encontrei pessoas que precisavam dessa ajuda, além de uma boa conversa, porque a compreensão, a possibilidade de ouvir, de acolher, o acolhimento que você precisa ter na alma para receber uma pessoa que cortou, ou que tentou de alguma forma dar cabo da sua existência, né, por conta dessa dor, você precisa estar muito focado e muito centrado para que a energia densa dela não entre na sua. E sim, quando a gente vai fazer uma massagem, a gente troca energia. Quando a gente vai aplicar reiki, você sabe disso, a gente acaba acessando a energia da pessoa porque a gente está enviando a nossa. Tanto que o reikiano ele tem que estar bem para poder aplicar o reiki, caso contrário ele vai puxar a energia da pessoa em vez de entregar. Então, a gente vê essas energias. Muitos de nós conseguem ver e muitos conseguem sentir. Né? Você sabe qual é o meu dom. Então, quando eu vejo essas energias um pouco mais densas, eu realmente paro e penso, eu não posso ser afetado. E nesses casos em que eu encontrei pessoas assim, foi possível tirá-las do lugar. Mas o problema não é nem tirar do lugar, Fausto. O problema é não deixar a pessoa cair. E aí entra o que você falou. Não pode ser um acompanhamento semanal. Tem uma coisa que as pessoas esquecem. O ambiente onde você vive. E eu não estou falando da sua casa, do seu trabalho. Estou falando do ambiente psicológico e emocional em que você vive. O ambiente ele sempre vai predominar. Então, se você está num ambiente tóxico e você não se limpa, você vai estar cada vez mais pesando. E quanto mais você pesar, mais você vai descer. Isso é uma depressão. E como o ambiente predomina, vai chegar uma hora que vai ser insuportável para você essa dor. E essa dor vai aumentar e vai chegar nos finalmente. O grande segredo de nós terapeutas é tirar a pessoa disso. Então a gente ouve, dá carinho, conversa, ensina técnicas e práticas. A gente muda a alimentação da pessoa. A gente passa livro, música, cromoterapia, aromaterapia para ajudar. É muito difícil, mas não acaba quando acabam as sessões. A gente acaba ficando com o número do paciente, conversa com ele quase todo dia. E vou dizer para você que tem uma pessoa na sua vida que passou por isso, a Raquel falou tudo é energia. Se tudo é energia, nós precisamos estar com essa energia em alta. E uma das formas de aumentar essa energia é cuidar dos seus rins, sabe? Cuidar dos seus pulmões, do seu coração, do seu cérebro. Se essas 3 coisas, da sua mente, se essas 3 coisas estão bem, é difícil você se abater. Mas se essas 4 coisas não estão bem, mas se alguma delas estiver deficiente, eu não falo doente, falo deficiente em alguma coisa, em água, em algo do tipo, você pode vir a ter. Né? Então, quando você termina o tratamento na clínica, você continua seguindo o paciente por um bom tempo, né? Até que ele se desmame de você. Vai chegar uma hora que ele vai falar, olha, eu estou realmente bem, vou deixar o Everaldo para lá. Tá certo, porque ele tem que viver. Eu não posso ser a muleta do meu paciente, do meu cliente, ou como queiram chamar. Eu gosto de chamar dos meus amigos, dos meus bebês. Então, tipo assim, é a mesma coisa que a gente dá para os entes próximos. Então, quando a gente trata algo assim, a gente trata não só a pessoa, mas a família inteira, para a gente poder mudar o ambiente dessa pessoa. É impossível mudar sem você trazer a mudança de dentro para fora. Começa no seu ambiente, na sua família, no seu namorado, na sua esposa, na sua namorada, no seu filho, até no seu cachorrinho, sabe? E quando você começa a fazer isso todos os dias, ouvindo em vez de criticar, amando em vez de apertar, você dá uma luz para essa pessoa. Você mostra para ela que realmente vale a pena viver. Por ela e por todos que a amam. Eu ouço muito isso. Não sei se você já teve essa situação. Ele tem que viver por ele. Não é só por ele. Eu vivo por mim, mas eu vivo pela minha esposa. Eu vivo pela minha filha, pelo meu filho, pelo meu pai, pelo meu sepulcro. Eu vivo pelas pessoas que eu amo. Um dos motivos de eu querer viver é querer ajudar as pessoas. Então não faz sentido eu viver para mim. Isso para mim é egoísmo. Eu vivo para o mundo, entende? Eu vivo para levar algo. Eu sei que eu vou levar algo para alguém. Eu sei que eu tenho essa missão. Então eu vivo para essa missão.
Quando você se encontra dentro de você, começa a fluir isso. A maioria dos depressivos, dos suicidas que eu atendi, a maioria dos depressivos que eu atendi chegaram a tentar. Chegaram a tentar. E todos eles falam a mesma coisa. Eu não tenho sentido na minha vida. E, cara, o sentido tá ali do lado, sabe? E aí você, com 3, 4 palavras e um pouco de carinho, você mostra pra pessoa. Não é fácil, não estou dizendo que isso é todo caso. Eu não sou milagreiro, nem ninguém é milagreiro. Mas, assim, você tem que dar uma luz para a pessoa. Para dar essa luz, não pode ser no empurrão, não pode ser na força, não pode ser no grito. Só pode ser no amor, entende? E, ó, vão haver quedas, vão haver recaídas. E você que está do lado não pode virar e falar, tá vendo? Já caiu. Não. Dá a mão, ajuda a pessoa a levantar de novo. Não deixa ela cair. Se ela tiver alguém para segurar quando ela estiver caindo e ela confiar nessa pessoa, ela se reergue. É possível, né? É possível. Tudo que o ser humano busca, qual é o sentido da vida? Né? Uma pessoa que não quer viver, ela não tem mais sonhos. Você pode perceber que uma pessoa que desistiu da vida é porque já não acredita mais em si mesmo, não acredita mais nos seus projetos, não tem mais o porquê viver, não tem mais a ambição de viver. E todo mundo busca um sentido para a vida. Todo mundo busca por que eu estou aqui, da onde eu vim, para onde que eu vou. Eu quero descobrir isso. E depois que eu entendi isso, sabe, depois de estudar tantas coisas e eu percebi que a resposta é mais simples do que a gente imagina, não é complexa, mas é tão simples que chega a ser absurda, que o objetivo e sentido da vida é voltar para a fonte. Viemos da fonte, vamos voltar para a fonte. A fonte, ela manifestou-se para ter sabedoria e vivência e retornar com sabedoria. Então, Deus se manifestou na sua matéria para poder ter experiências e voltar para si mesmo. Então, a vida é muito bela. E como que faço isso? Voltando para dentro, sentindo dentro. O reino dos céus está onde? Dentro. Só que acontece, Everaldo, as pessoas elas querem isso desesperadamente, mas não sabem como, do jeito que a gente falou. E acontece, aqui está dentro da pessoa. Só que ela vai querer voltar para dentro. Só que existe uma camada para chegar lá dentro chamada dor, trauma, ilusão, maia, sentimentos, situações. E o que acontece? Ela tenta voltar para dentro, ela quer conhecer Deus lá dentro dela, mas ela bate nisso. Daí, olha só, o ensinamento de Cristo. Cristo foi libertar uma pessoa. E ele falou assim, qual é o teu nome? Olha que ensinamento. Para a gente ter libertação, nós precisamos ter consciência das nossas dores. Nós precisamos saber os nomes daquilo que nos afeta, reconhecer isso. E como energia não tem tempo e espaço, futuro e passado, quando você acessa qualquer memória dentro de você, você acessa como se fosse aqui e agora. Não existe isso de aconteceu lá no passado, não. Tudo aquilo que você pensa, você acessa. Você acessa o campo quântico, as memórias, né, que estão aqui e agora, o tempo todo, elas são eternas, o aqui e agora. Então, o que é o processo de terapia? É quando você olha para dentro e você identifica essas dores que impedem de você descobrir a sua verdadeira essência, o seu verdadeiro ser. E daí você denomina isso, você enxerga isso e faz o quê? Perdoa. Esse é o poder do perdão. As pessoas que sofrem é porque não soltam, porque não perdoam, porque não liberam. Não perdoam a si mesmos, não perdoam as pessoas, não perdoam o passado. Daí acontece o quê? A vergonha, a culpa excessiva, a destruição de si mesmo. Muitos dos suicídios é a destruição de si mesmo por causa do quê? Culpa. E não consegue se perdoar. Eu fiz aquilo, eu maltratei aquela pessoa, eu disse aquilo, eu fiz aquilo e eu não vou me perdoar. E a culpa é uma raiz destruidora. E nós precisamos o quê? Enxergar isso e fazer como Jesus fez. Qual é o teu nome? Identificar essa culpa e perdoar. Perdoar a si mesmo, amar a si mesmo, valorizar a si mesmo e fazer algo que eu aprendi essa semana fantástico, ser o seu próprio líder de torcida,
Se você quer um elogio de alguém, do pai, da mãe, do seu esposo, de alguém, você pode ser esse elogio, você pode fazer esse elogio para si mesmo e dizer assim, você é especial, você é inteligente, você não precisa esperar o elogio das pessoas, você mesmo pode se dizer, eu sou capaz, eu sou inteligente, eu posso conseguir as coisas. A gente espera muito dos outros, né? Uma ação externa que nos motive, que nos levante, que nos faça, ai, será que eu devo, eu não devo? Ai, eu não sinto confiança em mim mesmo. Primeiro passo, dê um elogio a si mesmo, valorize a si mesmo. Então, são caminhos, né, de autocura, de libertação, mas o objetivo é um só, é enxergar a si mesmo, passar todas essas dores, às vezes acontece catarses, né? Que a gente precisa de um terapeuta para nos acompanhar nesses momentos de explosão emocional, porque a dor às vezes é tão profunda que a gente precisa de um terapeuta para nos ajudar nesse momento de explosão. Mas depois, passe essa catarse e descubra quem você é de verdade. E quem você é de verdade é o que o outro é. Aí que você descobre que todos somos um. Eu e o Everaldo somos um. Além dessa máscara aqui de personalidade do Fausto e do Everaldo, existe algo mais. E é o que todo mundo busca. E quando a gente consegue tocar um pedacinho disso, a gente vai sentir uma sensação de unidade que é um completo oceano de paz. E é o que todo mundo procura. Realmente. Aquela história do a mudança vem de dentro. Vem de dentro. E tudo começa com perdão. Tudo realmente começa com perdão. É outra coisa. Normalmente, ou a pessoa tem vergonha de algo que fez, ou tem vergonha do que é. E o nosso caminho é mostrar para a pessoa apenas que ela é, e não o que ela é. A gente mostra que ela é. E aí é meio caminho andado para ela voltar a se erguer e caminhar. Né? Como eu falei, nós não somos a muleta que vai seguir a pessoa sempre. Então, nossa obrigação é, eu te ponho de pé. Cabe a você caminhar. Você quer caminhar? Então vamos caminhar. Eu vou segurar sua mão. Você vai engatear e quando você começar a caminhar, eu vou te soltar. É igual andar de bicicleta. Quando você começar a pedalar equilibrado, vai lá. Você vai cair, mas você vai se levantar. Essa busca que as pessoas têm de querer agradar o outro realmente é muito destruidora. É muito destruidora. Porque, no fundo, a aceitação que as pessoas buscam começa a afetá-las de forma destrutiva. Por um tempo eu tive a necessidade de ser aceito pelas pessoas. Chegou um determinado tempo que eu entendi, e mais uma vez eu agradeço a Lucifer por isso, foi ele que me mostrou esse caminho. Deus botou uma pessoa na minha vida muito especial. Ele me mostrou que, cara, todas as pessoas têm características únicas. Algumas é o coração, algumas é a beleza, algumas é a bondade, algumas é o pensamento. Se você for procurar agradar, você vai ter que ter todas, e só Cristo teve todas e foi crucificado. Então não adianta você querer ser o Cristo. Também não dá para você resolver o problema de todo mundo. Vai haver pessoas que vão passar por você e você não vai conseguir ajudar. E aí é onde você não pode cair porque falhou. Você não falhou, você fez sua parte. Se todo mundo entendesse que podem ser quem acha que devem ser, não ligando para as outras pessoas, tudo seria mais fácil. Só que é difícil mostrar isso para quem já está no processo de energia pesada. Porque quando a pessoa começa a ficar densa, e aí, para quem vê energia, ou manipula energia, sabe que a pessoa fica cinza, fica escura, até chegar no negro, que é a hora na hora que a sua aura fica, que o oitavo corpo, né, fica escuro. Quando chega nessa parte é muito mais difícil trazer de volta. Eu queria que as pessoas procurassem terapia, e eu não falo terapia no sentido de psicoterapeuta e tal. Terapia, ler, andar descalço, pisar na grama, pisar na água, pisar no rio, pisar no cascalho, subir numa rocha, subir numa árvore, comer uma fruta da árvore, sabe, em vez de cheio de agrotóxico. Eu queria que as pessoas voltassem esse início para elas entenderem como é simples você se religar ao divino. E o divino está dentro de você. Posso acabou de dizer, o divino está dentro de você. Essas dores... dores que, por exemplo, a galera do contra sempre vai passar, né? Porque o mundo gira no caminho. Se você tentar ir contra o mundo, você vai sentir muito mais dor. Você não tem que ser o mundo, mas você tem que seguir a rota que o mundo gira. A mesma rota, a mesma rotação. Não tem como eu fazer o inverso.
eu tenho que seguir o caminho do mundo. Eu posso ser diferencial nesse caminho. Isso é que eu tenho que passar para as pessoas que passam comigo. Você é diferencial, você tem os seus motivos. Você não falhou, entende? Abraçar uma árvore, como a Raquel falou, inclusive, abraçar a árvore é uma técnica do Qigong, né, do Qigong, muito especial, uma técnica que reenergiza, caminhar descalço, sentar com o chakra fundamental, né, na grama. Essas técnicas são muito legais e funcionam, né? Fazer terapias energéticas, um cristal, Palo Santo, principal de todos, que é a oração, seja lá para qual for o seu Deus, a oração ela é essencialmente recarregadora, né? A oração, quanto mais você ora, e eu não falo de citar, orar, fechar seus olhos sozinho, se concentrar e falar com Deus. Assim como meditar, são coisas que elevam a sua energia, né? Mas quando as pessoas entendem isso, que fazendo o que elas querem, sem prejudicar o outro, elas estão muito mais próximas de quebrar essas dores, essas barreiras, fica realmente mais fácil até de viver, né? Só que assim, infelizmente no mundo, olha eu voltando por isso de novo, infelizmente no mundo há uma barreira cinza, uma barreira escura, que nem todos conseguem ultrapassar. Ela vem cegando muita gente, cada vez mais cegando. Nós que trabalhamos na área, né, que envolve energias, que envolve cura, que envolve tratamentos e tal, a gente vê isso acontecendo. As pessoas caindo, às vezes, por besteira. E eu sinto muito dizer, mas eu sei que haverá um aumento disso em 2026. Eu sei. E sei que será difícil. É por isso que eu venho me preparando. É por isso que eu agradeço a Deus por ter posto pessoas na minha vida que entendem disso, que podem me instruir a ser melhor, para que eu esteja preparado para cuidar também dessas pessoas. Eu sei que vai ser muito, muito difícil. Eu sei que vai ser muito complicado. Mas eu sei que eu vou ter companheiros, né? Companheiros de luz, companheiros fortes, companheiros de boas palavras, companheiros que também vão me segurar quando eu trepidar, quando eu tremer. A gente treme, todo mundo treme, né, Fausto? Todo mundo tem um momento de se retrair, fortalecer e voltar. Procurem passar isso para as pessoas que vocês conhecem, procurem o número do CVV para ajudar, acho que é 188, se eu não me engano. Eu estava com a internet aberta aqui para ver, ter certeza, quando posso me chamo para o vídeo. O CVV é 188, é o Centro de Valor à Vida. E procurem ajudar pessoas que passam por isso. Ninguém é só, né? Ninguém é uma ilha. Eu descobri na minha vida que ninguém é uma ilha, cara. Por mais que você faça a sua caminhada sozinho, ninguém é uma ilha. Você vai encontrar pilares fortalecedores, você vai encontrar paredes bloqueadoras, e a sua missão é passar por tudo isso para no final da jornada você olhar para trás e dizer: eu venci. Eu venci. Eu cheguei até o fim da minha vida vivo e feliz, né? Apesar de qualquer coisa. E eu acredito muito que a felicidade ela é você poder olhar para trás e dizer: não me abala mais. O que vier agora é apenas mais um obstáculo para eu passar por cima. Sabe? É mais um rolinho que está vindo, eu vou passar por cima. É mais uma bola que está vindo, eu vou chutar. E por aí vai. É isso. E qualquer pessoa pode se voluntariar para trabalhar, se tivesse uma vontade de ajudar. A Raquel falou a respeito do trabalho voluntário. Qualquer pessoa pode se candidatar lá no CVV para poder ser uma escuta, um ouvido para as pessoas que querem ajuda. Inclusive, quero divulgar, aproveitando o meu trabalho voluntário que eu faço semanalmente, eu dou estudos espiritualistas, terapêuticos, online por Meet, todas as semanas, num grupo do WhatsApp que eu tenho, para pessoas que é aberto ao público. Inclusive, quem se interessar de querer uma pessoa para ajudar, para poder compartilhar e debater, e estudar juntos, eu me coloco à disposição, é só me chamar no direct, que eu posso colocar vocês nesse grupo do WhatsApp para a gente fazer esse estudo semanal. É uma forma de não se sentir sozinho. Como eu falei, né, a gente precisa de pessoas para a gente elevar o nível, para a gente subir, né, numa frequência mais adequada. E a gente, também como terapeuta, quero também tocar no assunto, que cada pessoa é como se fosse uma avalanche que vem lá dos antepassados, de gerações passadas, de dores, de traumas, de suicídio, de enfermidades, de tristeza. E o terapeuta, muitas vezes, ele quer entrar num papel de salvador,
de tentar mudar a avalanche que é a vida da pessoa. Por exemplo, a vida da pessoa desde a infância foi um completo dor, tormento, tristeza, ações, pensamentos negativos, e que isso vem lá de trás de vários antepassados, várias situações, é como se fosse uma avalanche. E o terapeuta acha que se colocar a mão na frente assim, ó, vai segurar toda aquela avalanche, vai derrubar. O terapeuta, o único papel do terapeuta, se o terapeuta entender isso, é um grande caminho andado. O terapeuta, ele só tem que entrar num estado vazio, onde Deus pode trabalhar através dele. Não é ele que faz, é o vazio dentro de si. Como funciona a constelação familiar? Você entra no vazio, e o vazio, que é o divino, ele pode controlar quando a gente se rende. Esse é o papel, tanto do cliente, tanto do terapeuta, é entrar nesse vazio. E esse vazio está onde? Dentro de nós. É aquela camada onde a gente não deixa mais os nossos egos interferirem e Deus pode fluir através de nós. E aí, não tem problema, porque o avalanche já não é responsabilidade minha. É Deus que vai operar, é Deus que vai fluir através de nós. E a gente não quer controlar nada, porque o controle é o que causa problemas. Quando a gente quer controlar as coisas, quer salvar as pessoas pela nossa força, por que aquela pessoa piorou? Por que aquela pessoa não ficou bem? Às vezes acontece até ela perder a vida e tem terapeuta que se culpa por isso, por não ter conseguido salvar aquela pessoa. Ninguém salva ninguém, só salva a si mesmo. Nós só damos ferramentas para a pessoa salvar a si mesma, ajudar a si mesma, porque ninguém tem a capacidade de tirar o outro da lama, é a pessoa que tira-se da lama, tira-se do poço. Então esse é o papel do terapeuta. E primeiro passo, buscar ajuda, porque a pessoa não tem o como, mas precisa de pessoas que ensinem como ela sair desse poço. Se você passa por pensamentos suicidas, sentimentos negativos, eu falo para você, procure urgentemente ajuda. Procure urgentemente um amigo de luz que te abrace, que te conforte, até você se sentir apto a tomar novas atitudes. É exatamente isso. Nós não estamos aqui para te tirar da água se você estiver te afogando. No máximo, nós vamos te dar a boia. Entende? Até porque eu nem sei nadar. Então, se eu ver alguém se afogando, eu vou dar a boia. O que a gente faz quando a gente ouve as pessoas mostrar um pouco do que é possível, desde que ela solte a amarra. Muitas vezes a pessoa afunda porque ela está segurando a pedra. Essa é a realidade. A pessoa... eu sou isso, minha família não aceita. Eu sou isso e meu trabalho não aceita. No meu trabalho eu faço isso. Tá, cara, então por que você só não salta? Se a sua família não aceita, isso que eu vou dizer é muito duro, isso que eu vou dizer agora. Mas eu vivi isso. Aos 14 anos de idade eu saí da minha casa para morar só. Aos 14 anos de idade eu saí de Palmeiras dos Índios em Alagoas e fui para São Paulo morar só, viver só. E não foi por uma necessidade de comida. Eu me sentia diferente da minha família, não me sentia parte da família e eu fui embora. O ambiente não me dominou. Talvez se eu tivesse ficado lá, hoje eu tivesse cortado mesmo. Quando minha mãe faleceu, eu tinha acabado de liberar perdão para ela. Eu fiquei 30 anos longe de casa. Me doeu como se eu tivesse convivido os 30 anos com ela e ela tivesse morrido nos meus braços. Mas não porque eu fui mau filho, mas porque eu não tive como conviver com ela. Então, mas eu a perdoei, descanse em paz, tchau. Mas quando eu saí de casa, se eu tivesse ficado, minha mãe teria me feito passar mal. Porque ela realmente me oprimia. Quando ela mesma entendeu, a gente se reconectou, entende? Sempre faltou algo para mim na minha vida. Depois que a minha mãe faleceu, ficou mais forte em mim a vontade de ajudar as pessoas. Porque eu entendi, gente, se você perdoa de verdade, cara, é incrível como Cristo fala, perdoa. E a gente não entende o que é perdão. Perdão não é andar junto. Perdão não é beijar e jogar bola. Não, cara, basta perdoar de verdade. E não dá para explicar, porque como eu faço lá atrás no comecinho, é tão simples, chega a ser absurdo. Sai de dentro. Eu cresci, eu era uma criança, eu cresci, casei, separei, casei de novo. Tinha um filho, tenho dois agora. Deus me deu um quando eu nem queria. E eu achando, vai ser uma dificuldade, se tornou um sentido na minha vida. Então, de repente eu entendi, gente,
Era o máximo que ela podia me dar, era o que ela sabia. Na ignorância dela, né? Minha mãe não era uma pessoa instruída. Ela me deu o máximo que ela podia. E aquilo, para mim, por ser como eu sou, não me nutria. Hoje, eu olho para trás e falo, realmente, minha mãe foi a pessoa que me criou até os 14 anos. A minha outra mãe que me gerou, ela é minha mãe, eu a amo, ela está viva, mas não foi a mesma coisa. Ela se tornou a melhor amiga que eu tenho, mas a outra foi minha mãe, a primeira. E quando eu entendi isso, eu falei, gente, eu vou ligar para minha mãe e vou dizer para ela que eu a amo. Né? Que infelizmente eu não vou poder vê-la antes de falecer, mas eu a amo daqui de dentro, de todo o meu coração. E nesse dia foi perfeito. Se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi na minha vida, talvez eu não perdoasse. Se eu não tivesse saído de casa e enfrentado a vida, e enfrentado as barreiras, enfrentado as dores de viver sozinho, de ter que me alimentar, ter que estudar, trabalhar e tudo mais, talvez eu não fosse quem eu sou. Talvez eu não fosse o bom pai que a minha esposa fala que eu sou para minha filha. Talvez eu não fosse o bom marido que hoje minha esposa fala que eu sou. Nem sempre eu fui o que eu sou. Nem sempre eu fui o Everaldo que ajuda pessoas. Eu já fui o Everaldo que destruiu pessoas. Todas as pessoas têm defeitos, têm problemas. Quando você descobre seus defeitos, você corre para o outro lado. Olha, eu tenho um defeito muito grande. Não vou mais ceder esse defeito. Eu vou correr para o outro lado. Porque, basicamente, é isso. Quando você acha uma dor e você consegue entendê-la, caiu. É um muro a menos. Entendeu? E se você não voltar para aquele muro, a vida vai fluir. Quando a gente chega nesse ponto de... Quando a gente chega nesse ponto de entender isso, de compreender, que é o mais difícil, né, para quem já está remoído por isso. Quando a gente chega nesse ponto, nós conseguimos sentar, pedir ajuda a Deus, aos mentores, ou ao universo, como qualquer um acha que deve ser chamado, a gente consegue parar, orar, pedir que a gente seja usado para o bem e comece a ajudar pessoas. E aí você começa a enxergar um outro lado, que é o lado do, gente, não sou eu, é o que vive em mim, é o eu sou. E aí é a diferença, a gente conversa e as pessoas ficam bem, a gente conversa e as pessoas levantam, as pessoas estão caindo, a gente, olha, não cai, e a pessoa fala, realmente não vou cair não, eu vou seguir aquele cara ali que sofreu tanto. Hoje eu conto a minha história assim mesmo, mas não para me gabar, para que outros que viveram o que eu vivi, olhem e falem assim, ó, porra, o cara ali, ó, não caiu não. E eu não sou a pessoa mais bem-sucedida da face da Terra, só que eu sou uma pessoa que por onde passa é querida. Não é porque eu sei entrar e sair, é porque eu respeito a jornada e o caminho de cada um. E antes eu não respeitava. Quando eu aprendi a respeitar, ficou fácil ajudar. Quando eu aprendi a vibrar da forma correta, e olha que eu só estou começando isso, só estou começando. Começaram a vir pessoas que vibram como eu. Começaram a vir pessoas que fazem diferença. Começaram a vir pessoas que querem ajudar. Começaram a vir pessoas que fizeram e querem ser solução. E não apenas mostrar problemas. E aí, a gente acaba se deparando com as coisas mais difíceis, né, Fausto? As coisas mais difíceis que eu já me deparei na minha vida foi tratar pessoas que tentaram suicídio, foi tratar pessoas... Minha cachorrinha está aqui danadinha hoje. Tratar pessoas que tentaram... que estão sofrendo de ansiedade, transtornos muito, sabe, transtornos psicossomáticos, transtornos emocionais. Mas é incrível como sempre, quando eu saio de casa, eu falo, usa meu corpo, usa minha alma, usa minhas mãos para o bem, eu sempre dou um jeitinho, vem de algum lugar a solução para dar um caminho assim para a pessoa, olha, faz isso, faz aquilo, e não é de mim. Eu admito que não é de mim. Muitas vezes eu estou ouvindo a pessoa e na minha cabeça já vem, cara, fala para ela fazer isso, ó. Tá tão simples, ela não está enxergando. E aí você fala, e se você fizesse isso, isso e isso? E a pessoa ali fala, nossa, será? Fala isso. Sabe? Olha, eu, simples como sou, já atendi umas 15 a 20 pessoas que sofrem com esses transtornos. E é incrível como todas elas, graças a Deus, né, não caíram mais. Quando elas pensam em cair, elas me ligam, eu preciso de uma palavra contigo. Aí eu paro tudo, vou atender. O que foi? Isso. Não, cara, a vida é assim, tá? Quer saber? Tem razão, cara. Se não fosse você, eu não sei o que eu seria. Eu falo, não, cara, não sou eu. Tem sua mãe, tem seu pai, tem seu irmão. Quem é seu melhor amigo? Quando você não tiver nenhum desses, você olha no espelho e fala que o meu melhor amigo sou eu.
Entende? Você não vai cair. Quando você se olhar no espelho e você ver que seu melhor amigo é você vai ver dentro do brilho do seu olhar que dentro de você tem algo melhor. E esse é o eu sou. Deus está dentro de você. Deus está dentro de mim. Deus está em tudo. Então, quando a gente consegue ter um vislumbre dessa energia do divino, cara, a vida muda. E eu espero que todos vocês tenham. Espero que todos vocês tenham esse vislumbre, sabe? Que eu vejo no Fausto, que eu vejo na Dona Sônia, que eu vejo no professor Ivo, que eu vejo no meu mestre, que eu vejo na minha esposa, sabe? Que eu vejo na minha filha, que eu vejo no olhar da minha cachorrinha. É um negócio assim, cara, eu olho e consigo ver. E muitos de vocês veem, vocês só não enxergaram ainda. Vocês veem, mas ainda não enxergaram. Quando vocês enxergarem, vocês vão ver. O Centro de Valor à Vida, eu tive o prazer de conhecê-lo quando eu estava em São Paulo, com um amigo meu que infelizmente tentou suicídio. E aí ele começou a fazer lives de DJ para arrecadar fundos para o CVV. Né? E aí eu entrei. Para quem não sabe, durante 30 anos eu discotequei em São Paulo. 29 anos, para ser mais exato. E nessa época eu não atendia pessoas. Eu larguei tudo para atender pessoas. Né? Tudo. Até o meu trabalho logístico eu larguei. Né? Da última vez que a gente se viu, Fausto, para cá, eu larguei tudo. Olha, eu vou viver nisso. Eu vou focar nisso. Eu vou ajudar pessoas. Eu vou melhorar minha meditação. Eu vou melhorar minhas orações. Eu vou melhorar meu conhecimento das 4 técnicas MTC que eu uso. Vou melhorar a minha fala. Vou melhorar meu jeito de me expressar para que as pessoas que eu venha a cuidar, né, que eu venha a tentar ser solução de problemas ou a ser a solução de problemas, consiga olhar para mim e ver em mim o que eu posso realmente fazer por elas. Às vezes, no nosso falar, a gente acaba não expressando por uma colocação errada. Eu conheci o CVV por eles, e depois que eu vim embora para Joinville, eu, na minha ignorância, eu achava que o CVV era só em São Paulo. E aí, esses dias, quando eu vi que setembro era o mês do suicídio, eu lembrei de tudo que aconteceu em São Paulo no último ano que eu estive lá, trabalhando com isso, e aí eu resolvi, falei, preciso fazer alguma coisa aqui na cidade também, preciso ser destaque da cidade referente a isso, preciso mostrar para as pessoas que há caminhos, né? Não abrindo uma live e vendendo meu trabalho, não, meu trabalho é outra coisa, isso aqui é um bate-papo para quem precisa de ajuda. E eu falei, não, preciso dar um jeito. Qual foi a melhor forma que eu pensei? Eu chamei o Fausto, eu vou chamar a pessoa que sabe ancorar uma conversa como qualquer, sabe, de uma forma como nenhuma outra que eu conheça. Eu vou chamar o Fausto para conversar. E o Fausto aceitou o convite. Eu vou fazer no teu. Eu vou fazer um prezinho, vou distribuir. A gente está preparando coisas legais. Agora eu consegui um tempo para que eu e o Fausto possamos fazer. E a gente vai ajudar muita gente, né, Fausto? Nossa missão, ela é muito longa. Muito longa. Você sabe, né? Você tocou num assunto importante sobre o trabalho. Né? Ano passado, eu trabalho como professor no modo secular, e além de terapeuta, e eu peguei muitas aulas. E isso afetou muito o meu tempo, que a gente precisa reservar para nós mesmos. Quantos professores que eu vejo que estão assim, abarrotados de serviço e não tem tempo para si mesmo. E o que acontece? Passa anos e a pessoa entra num estado extremamente doente, emocionalmente e fisicamente. Então, se você puder, é um conselho que eu dou para todos. Diminua a sua carga horária de trabalho. Às vezes, receba menos, mas cuide mais de você. Tenha um momento especial para você cuidar da espiritualidade, para meditar, para se espiritualizar, para ouvir Deus. Porque Deus, como o Veraldo disse, ele está falando o tempo todo. E às vezes ele não consegue falar conosco. Então ele usa o nosso cachorrinho, usa a borboleta, usa uma situação dolorida, usa alguém, um mestre, alguém que possa nos dar uma luz. Se a gente perceber, Deus está falando conosco com amor o tempo todo, porque tudo é um, tudo é Ele, tudo está falando conosco, porque Ele quer nos trazer de volta, nos levar de volta a Ele. Então, ter um momento onde que a gente possa se espiritualizar. Então, esse ano eu reservei, eu diminuí, Everaldo, 50% da minha carga de trabalho. De 40 horas eu diminui para 20, para ter todas as manhãs, para eu praticar yoga, para eu respirar, para eu meditar, para eu me interiorizar. E olha, eu posso te dizer, Everaldo, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Reservar um
tempo de autocura, um tempo de ouvir Deus dentro de mim. E é como que Jesus falou, busca o reino de Deus e todas as demais coisas serão realizadas. Que quer dizer o quê? Que quando você encontra paz dentro de você, todas as demais coisas se tornam secundárias. Todas as demais coisas não te afligem mais, porque você encontrou o centro dentro de você. Porque senão, sabe o que acontece? O ser humano, instintivamente, interiormente, ele tem uma tendência à vingança. Aquilo que eu passei, aquilo que eu sofri, eu quero fazer os outros ao meu redor também sentirem. Aquela dor que eu sofri, aquele xingamento, eu percebi em terapia que eu era muito irônico com as pessoas. Tinha uma ironia sagaz, aquela ironia que machuca assim de uma forma branca, sabe? Aquela que de uma forma assim, entre as linhas. E eu comecei a dizer, por que será que eu estou tendo tanta ironia no meu falar? E eu pensei assim, porque na adolescência, na infância, eu sofri muito bullying. Daí o que aconteceu? O que eu sofri inconscientemente, eu quero fazer as outras pessoas sofrerem. Então agora, com um pouco mais de inteligência, eu estudei um pouquinho, eu consigo agora fazer isso de uma forma mais sutil, mas é a mesma dor que se repete. É a mesma dor que eu quero trazer para o outro, aquilo que eu sofri, a vingança. Eu quero rapidamente compartilhar uma história que eu escutei essa semana, de um homem que aos 5 anos de idade, ele viu a mãe sendo espancada pelo pai. E isso afetou ele a vida inteira. Ele cresceu vendo o pai espancando a mãe. E um entrevistador desse homem, ele falou assim, e você nunca bateu no seu pai? Eu falei assim, toda a minha vida me preparei para esse dia. E ele fazia musculação a infância toda, a adolescência toda, ele se transformou num monstro de forte. Porque um dia ele iria se vingar do pai. E aos 30 anos de idade, quando ele viu a mãe sendo espancada pelo pai, ele falou assim, é hoje que eu me vingo. Ele voltou para casa, ele soube por um telefonema que a mãe estava sendo espancada, ele voltou, abriu a porta e ele socou o pai com todas as forças. Ele socou o pai e o pai, como uma criança pequena, corria pela casa e ele se segurava, ele socava e batia e dava toda a sua força para estragar o rosto do pai. E o pai correu, se trancou no quarto e ele derrubou a porta. E derrubou na porta e pegou mais o pai, dando todas as forças, gastou todas as suas energias. E quando se esvaiu de toda a sua força de bater no pai, ele achou que se sentiria em paz. Ele achou que se sentiria pleno. Ele achou que se sentiria, enfim, eu consegui me vingar do meu pai. E de repente ele sentiu, eu me tornei o meu pai. Ele sentiu a pior sensação no mundo, de que eu estou repetindo o que eu sofri a vida inteira. Ele sabe o que aconteceu? Ele saiu da casa, não quis mais falar com o pai durante 10 anos de idade. 10 anos se passaram, ele não falou com o pai. Sabe o que aconteceu? A mesma história se repetiu. A mãe voltou, perdoou o pai, continuou vivendo, continuou sofrendo as surras e toda aquela surra que ele deu no pai, que ele achou que ele era o salvador, que esse é o sentimento terapeuta, né? Eu vou salvar com as minhas forças, vou resolver a situação. Isso não deixa de ser uma vingança. Então, 10 anos se passaram, as mesmas histórias se repetiam e o sentimento não tinha sido lidado. O sentimento a vingança não resolveu o problema e todas as histórias se repetiam porque o problema nunca está no outro, está em nós mesmos. Quando ele sacou isso e ele entendeu que somente o perdão, independente das pessoas, eu não mudo meu pai, eu não mudo minha mãe, eu não mudo o mundo, mas eu posso mudar o que eu sinto sobre eu mesmo, sobre as pessoas. E ele foi depois de 10 anos e pôde perdoar o pai. E aquele sentimento que ele queria, quando se vingou, enfim brotou dentro dele. O sentimento de paz, porque somente a paz é liberta. Somente o amor faz milagres. Somente o amor faz a gente viver uma vida miraculosa. E é isso que a gente quer passar. A gente não salva ninguém, mas a gente mostra o poder do amor, o poder do perdão, o poder que está dentro de cada um de nós.
Pois é, olha que loucura. Esse daí conseguiu salvar em 10 anos, né? Conseguiu perdoar em 10 anos. Eu levei quase 30. Quase 30. Para entender e começar a trabalhar esse perdão. E após 30 anos eu finalmente me livrei da amargura e resolvi, aí sim eu pude voltar para Deus, aí sim eu pude olhar para trás e falar, não, agora eu acho que eu consigo melhorar como pessoa. Tem muitos aspectos do meu ser que eu preciso melhorar, né? Mas, apesar disso, eu sei que eu estou no caminho certo, né? Se eu não conseguisse liberar perdão, eu não conseguiria ajudar pessoas. Foi a coisa mais incrível. E a primeira coisa que eu aprendi quando eu comecei a tratar pessoas foi: você não é Jesus, ele já morreu na cruz para te salvar. Então, se a pessoa não quiser, tá tudo bem. Não se preocupa. Se a pessoa desistir no meio do caminho, tá tudo bem. Não se preocupa. Não vá lá buscar. Ela tem um momento dela. Quando ela acordar, ela fala. Ou ela te liga e te fala, olha, eu entendi o que você estava falando. E aí ficou fácil para mim trabalhar. Porque aí eu consigo ser ameno e duro. Na hora de ser duro e na hora de ser ameno. Às vezes o terapeuta esquece que o holístico da coisa não é só você falar, mano, amado. Não, é você olhar no olho da pessoa e falar, tá em você. Ah, tá em você. Ah, mas você quer entender por que está em você? Por quê? Porque se você não mudar, a sua volta não vai mudar. E durante minha vida eu vi muito vitimismo. Eu já fui vitimista, quando mais novo. Quando eu não entendia. Quando eu não fui vitimista por opção. Eu fui quando eu não entendia. O bendito do porquê, né? Por quê? Por quê? Por quê? Isso é vitimismo, tá? Em vez de ficar se perguntando, procure você a resposta. Ninguém vai te responder. Ah, sou terapeuta. Sou, beleza. Mas eu sou um terapeuta de medicina tradicional chinesa. Então, quando você pega um terapeuta de medicina tradicional chinesa, ele vai sentar com você e vai falar a real. Ó, é isso, isso e isso. Você quer fazer o teste? A gente faz. Ah, é isso. Agora, você tem um problema assim, assim, assim. Fala o seu problema para mim, eu vou te ouvir. Como as pessoas falam nos vídeos do meu perfil. Ah, o Everaldo, ele faz isso, faz aquilo, ele te ouve com atenção. Sim, cara, porque se eu não te ouvir, eu não vou saber o que te dizer. Então, eu preciso ter no meu coração que o meu tempo é para isso. Para ouvir quem está do meu lado, me buscou. Depois que eu ouvir até você cansar de falar, aí é minha hora de falar. E aí começa verdadeiramente sua mudança. Porque os tratamentos, eles começam assim. Você dizendo qual é a sua doença. E você diz a sua doença sem querer para nós. Você começa a falar e a gente fala, olha, o problema dele é esse. E ele nem percebeu ainda. Aí eu falo que eu consigo ler as pessoas e é por isso, porque elas estão conversando comigo e na minha mente fica assim, nossa, mas está acontecendo isso, se você não entendeu ainda? Antes eu não conseguia entender, agora eu entendo. Então, tipo assim, poxa, queria tanto que as pessoas entendessem. Olha só quem veio dar bom dia para nós. Dá licença, Mac. Eu queria tanto que as pessoas entendessem a facilidade que é de você encontrar esse caminho quando você começa a conversar. É incrível como hoje eu entendo o que o psicólogo significa. Porque o psiquiatra não, mas o psicólogo ele é muito importante. Tanto que quando eu pego alguém que tem esses distúrbios, eu falo, preciso que você vá ao psicólogo e preciso que você vá ao psiquiatra. Porque essas duas pessoas vão te dar o diagnóstico exato. E aí nós vamos trabalhar em cima disso. Né? Nós somos multidisciplinares. O terapeuta que tenta trabalhar sozinho, ele tem complexo de Deus. Esse você tem que desconfiar. Porque esse é a pessoa que acha que pode salvar sozinho. E aí cai você e cai ele. E isso é uma coisa que vem do meu coração. Pode ser que exista um terapeuta que seja psiquiatra também, ótimo. Mas se você não é psiquiatra e você está tratando uma pessoa que tem distúrbios emocionais, você precisa da ajuda de um profissional desse. Porque ele vai te dar base para o seu trabalho. É como eu vejo, é como eu trabalho, é como meus resultados acontecem. E assim, quando você começa a entender esse mecanismo, e quando você começa a entender como passar esse mecanismo, você começa a ajudar as pessoas, mesmo as que não são seus pacientes, não são seus clientes, sabe? Você está conversando numa roda de amigos, e um amigo teu vira para você e fala, nossa, cara, você falou um negócio assim, 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 foi tão legal que mudou o meu Aqui está avisando que está finalizando em 19 segundos. A nossa live está finalizando automaticamente. Eu quero te agradecer, então, por esse convite.
que possivelmente mais temas estaremos abordando. E gratidão por esse dia.